Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 20 de outubro de 2014, uma segunda-feira. Esse é o verbete número 3181, 6 páginas, 43 logias, 11 máximos. O tema é Síndrome do Vampirismo Energético, especialidade Energossomatologia. Quem escreveu o verbete fui eu, Adriana Lopes. Então vamos à definição. A síndrome do vampirismo energético é o estado nosológico caracterizado pela atitude voraz de a consciência, intra ou extrafísica, sugar as energias de seres vivos com o intuito de tentar nutrir-se e fortalecer-se às custas do prejuízo alheio, resultado da imaturidade consciencial. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal da cobiça, o holopensene pessoal intoxicado, os holopensenes predisponentes aos ataques vampíricos, as evocações patopensênicas sustentando os laços entre a dupla vampirizador-vampirizado. Em fatologia, a vida humana energética, a convicção equivocada de o crescimento pessoal se dar às custas de outrem. Em parafatologia, o apedeutismo quanto às fontes de energias imanentes onipresentes. A expoliação desmedida de energias de consciências, pré-humanos e plantas. A incontinência energossomática, o exaurimento energético na base do afã vampirizador e o fenômeno energético do vampirismo, ainda comum no atual momento do planeta hospital terrestre. Na argumentologia, nós temos o item vampirização com 14 classificadores da relação vampirizador-vampirizado. E em seguida, em características, temos 12 condições características da consciência apresentando a síndrome do vampirismo energético. Na remissiologia, destacamos a leitura de 5 verbetes. Assistido insatisfazível, autodefesa energética, autodiscernimento energético, buraco negro consciencial e energima. O egoísmo ofusca e sensibiliza o vampirizador ante fontes de energias imanentes, inesgotáveis e onipresentes, preteridas no afã de conseguir suposta vantagem sobre outrem ao extorquí-lo. Você consegue distinguir as relações vampirizadoras na existência cotidiana? Qual postura adota diante de tal constatação? Na bibliografia temos aqui 17 referências selecionadas para vocês e vamos à mega análise da equipe da Enciclosapiens. Egoísmo, carência, expoliação, holochakra, exaurimento, parasitismo, insaciedade, imaturidade, desequilíbrio, vampirização, heterodrenagem, interassistenciologia, energossomatologia, parapercepciologia, holossomatologia, interprisiologia, extrafisicologia, parapatologia, conviviologia e assediologia. E antes de começar, temos aqui alguns recados. Um é sobre a promoção, do livro O Léxico de Ortopensadas, do professor Valdo. Ele está com 20% de desconto, sai a R$ 272, o preço seria 340. Então, ainda é possível comprar com esse preço antecipado. Então, vale a pena. E são 2 volumes, do tamanho desses tratados, que vocês muitos já conhecem, de ortopensatas. Quer dizer, ortos é cosmoéticas, pensatas são ideias, máximas. Então, são resumos, são as ideias mais de pontas, resumidas, que o professor Valdo tem lançado. Então, ainda vale a pena essa oportunidade. E quem está aqui na Cognópolis, vai haver uma palestra, não é isso? No dia, cadê o dia aqui? 23 de outubro de 2014, quer dizer, hoje é dia 20, daqui a 3 dias, às 8 horas da noite, que vai ser aqui no próprio CAEC. Não é isso? Eu acho que é.
Aqui está dizendo só apoio CAEC. Mas você dá uma perguntada, dá uma ligada para cá, que é 35726910. E o que acontece? É uma palestra, sobre saúde vibracional, o impacto da física quântica na medicina. É uma médica, nutróloga, cursando o programa de doutorado com PhD em Medicina Integrativa na Quantum University, no Havaí. Então, é a doutora Rosângela Arndt, é assim que fala. Então, vale a pena, a gente só está aqui nessa, né, não está especificando o local exatamente que vai ser essa palestra, mas deve ser aqui. Você vê para a gente? É aqui no CAEC mesmo? Ah, então, é no auditório do CAEC, está fechado. Então, vale a pena, é uma oportunidade e para quem estiver por aqui. Então, vamos começar a falar do verbete, né? Síndrome do vampirismo. Por que falar disso? Eu acho que a gente já fala na última linha da parafatologia, ainda é muito comum, né? O vampirismo, ele ainda ocorre nas melhores famílias, como a gente pode assim dizer, né? Então, é importante alertar e informar sobre essa realidade. E é justamente um contraponto para um senso que a gente já defendeu aqui, que é o senso de autodoação cosmoética. Na autodoação, a pessoa está doando, né? Ela sabe que ela está no manancial de energia, ela está absorvendo energia e está doando energia, está passando energia. E a vampirização é justamente por uma imaturidade, a pessoa está só puxando. Então, é justamente o contrário. Então, por isso, a ideia de trazer aqui para nós debatermos esse tema. Então, vamos aqui responder umas perguntas dos teletertulianos. Professora Adriana, na Fatologia, página 30, como podemos reverter essa convicção equivocada do crescimento pessoal se dar às custas de outrem, que é tão comum no nosso país, onde a lei de Gerson impera? Olha, como reverter isso é com a questão da Tares. E, já que nós estamos falando aqui de energia, o aumento do conhecimento das energias, o aumento da prática das energias, começa a mostrar para nós mesmos essa realidade, né? Que nós podemos ser autossuficientes, que a energia está aí disponível, as fontes estão disponíveis, que nós não precisamos pegar do outro, a gente até para pegar uma energia até mais pura, né? Mais límpida, podendo pegar uma série de energias por aí. Então, o que acontece? Eu vejo que essa mudança, ela vai se dando através do esclarecimento, da questão da melhoria ética e cosmoética das pessoas, né? Porque isso até é antiético, né? Então, eu vejo que é um crescendo de cosmoética e que as energias, só esse contato com as energias, eles acabam informando muito. Porque você vê como você pode doar, e às vezes quando você vampira, a questão do vampiro, ele é, na verdade, um intoxicado, ele é doente, ele não consegue reter energia. Então, ele puxa energia e ele não satisfaz nunca, ele é insatisfazível. Então, justamente, a própria consciência da própria realidade patológica, dessa condição de você puxar tudo para você, já vai esclarecendo por si só a questão da bobagem, que é essa questão de você querer se dar bem à custa de outrem. Parafatologia, página 30, final da 5ª linha. Como funciona na prática a incontinência energossomática? Como bloqueá-la em definitivo? Olha, não seria um caso de bloquear no sentido da patologia. A incontinência é isso, né? A gente fala muito de incontinência. O vampiro, uma característica dele, ele não consegue reter a energia. Ele suga e pelas próprias fissuras cosmoéticas, energéticas, está tudo interligado, a energia ela exaure, ela sai. Então é uma incontinência, ela não prende. Então, como melhorar isso? Primeiro, por isso que a gente fala tanto da importância do domínio energético. A partir do domínio das energias, você não vai mais, a energia não sai pelo ladrão, você doa energia, mas você está no controle, você vai doar o tempo todo. Vamos ver aquela condição do senso de autodoação cosmoética, que é a meta de todos nós, né? Nós chegarmos numa condição que a gente possa estar doando energia cosmoética o tempo todo. Então, isso é uma meta, né? Que a gente está podendo doar sempre energia fraterna, sempre energia boa. Então, é o contrário do vampiro. Então, a pessoa, ela doa, mas não é que ela não é incontinente, ela doa com vontade, voluntariamente, e está sempre interagindo com as energias. Então, no caso de como bloqueá-la, é a questão de
trabalhar a energia, se conscientizar desse trabalho e começar a se melhorar. Efeitologia, última linha do item, da página 31, o último item de efeitologia. Poderia explicar os efeitos autodefensivos da geopolítica desassediadora? Poderia exemplificar alguns locais dessa geopolítica? Olha só, a geopolítica desassediadora é um verbete do professor Valdo Vieira, e que é justamente essa ideia, né? É esse ambiente geopolítico, esse local, essa territorialidade, onde há uma defesa, é um processo defensivo de energias. Então, a gente pode até fazer uma correlação. Uma instituição conscienciocêntrica, a ideia é que ela seja uma geopolítica desassediadora. Ela tem um holopensene desassediado que favorece as pessoas ficarem desassediadas lá dentro. Então, essa é o ideal. Então, por exemplo, a Cognópolis é uma proposta daqui ser uma geopolítica desassediadora. As pessoas vêm para cá e só de entrar aqui em contato com essas energias, ela já favorece elas fazerem desconexões dos assediadores, ela vai ficar mais lúcida, ela vai estar com mais condições de se manter desassediada. Então, isso é uma geopolítica desassediadora. Tá? Então, isso tem um efeito autodefensivo, a pessoa fica defensiva ali dentro, ela está protegida dentro daquele processo. E a gente pode fazer até uma analogia com a própria questão da alcova blindada, né? Na hora que a gente mantém uma alcova blindada, de certa forma, é a nossa geopolítica desassediadora particular. Em mitologia, na página 11, as possessões vampirizantes mascaradas de suposta dedicação afetiva e apologizadas nos mitos do amor romântico. Poderia falar mais sobre isso? Bem, é só a gente dar uma ligadinha no rádio, né? Pelo menos aqui no Brasil, e aí você vai ou ligar o rádio, vai ter, né? Sem você eu não vivo, a vida sem você não tem sentido, né? Você é tudo para mim. O que é isso? A pessoa fala, não, é dedicação. Isso aí a pessoa ela está faminta das energias do outro. Né? A questão da saudade, né? Ai, que saudade. Essa pessoa, a gente até já defendeu aqui o apego à perda, né? A pessoa morreu e a pessoa não esquece, põe aquele retrato, cheio de retratos pela casa, e fica lembrando da pessoa que morreu o tempo todo. A pessoa está puxando a energia. Então, até que ponto a pessoa, às vezes, com muita boa vontade, mas ingenuamente, está sugando a energia. E que muitas vezes fala uma suposta dedicação afetiva. Não, isso é muito... Eu estou provando o meu amor, eu não esqueço, eu não vou te esquecer, eu não te esqueço nunca, né? Então, fica lembrando e fica, às vezes, puxando aquela energia das pessoas. Então, isso seria uma forma de vampirização daquelas energias. Vamos supor que aquela pessoa... a gente fez um exemplo extremo da morte, né? A pessoa morreu, ela já está em outra dimensão e tal. A pessoa, ela não tem como voltar mais, porque naquele corpo não dá, vai ter que voltar com outro corpo, numa outra condição. E a pessoa, se fica aqui muito saudosa, puxando, fica mais difícil até para quem morreu, para o que está dessomado, desapegar. Ele precisa largar aquelas amarras, até para seguir em frente, ele tem que seguir em frente, porque não tem outra opção, não tem outra opção. Aqui não dá, então tem que seguir. E às vezes a pessoa com muita boa vontade, mas ingenuamente fica puxando. Então, é um exemplo de vampirização. E muitos mitos românticos, né? Aquela questão do apaixonado, né? Tem que ficar o tempo todo lá pensando na pessoa 24 horas por dia. O que é isso, né? Vamos pensar. Pensenologia, página 30, primeira linha. Poderia falar sobre o holopensene pessoal da cobiça? O vampirizador, de certa forma, é cobiça, né? Ele quer do outro, né? Ele tá puxando do outro, ele quer aquilo que o outro tem. Então, ele puxa a energia. A gente até coloca aqui na coloquiologia o famoso mal-olhado, olho gordo, o olhar de seca-pimenteira. O que é isso? A pessoa cobiça, olha lá para aquela planta do vizinho, ai, que linda, eu quero uma planta igual a essa, e fica olhando assim. Às vezes, inconscientemente, ela puxa a energia da planta, a planta, morreu, né? Então, é uma questão de cobiça, a pessoa querer aquilo que o outro tem, quando ela tem plenas condições de conseguir até coisas melhores. Continuando em pensenologia, na página 30, final da primeira linha. Poderia citar exemplos de alguns dos holopensenes predisponentes aos ataques vampíricos? Olha só,
a gente até coloca em efeito, vamos achar o efeito aqui, é o terceiro efeito, os efeitos dos desregramentos emocionais coletivos no para-arrastão. Então, vamos supor, o ambiente que está todo mundo lá desregrado, bêbado, a tendência, a pessoa ali, a energia está ali. Então, facilita a pessoa vampirizar. As energias estão sendo soltas ali de uma forma indisciplinada. Então, a tendência de favorecer dessas pessoas serem vampirizadas é muito grande. Tanto a questão do tóxico, a questão da bebida alcoólica também, que não deixa de ser tóxico. A pessoa bêbada, ela está ali entregue às baratas, né? Mas, né, como diz, está ali, ó. Então, geralmente, ela nunca está sozinha. Até tem vários livros que falam que a pessoa fica sendo um caneco, né? As outras consciências podem lá sugá-la com uma certa facilidade. Ela está sem defesa. Então, existem ambientes que predispõem, dependendo do nível de energia, uma energia mais adoecida, mais patológica, ali favorece que as pessoas fiquem mais fragilizadas e mais predisponentes a serem vampirizadas. Que é justamente o contrário da pergunta do colega lá anterior, que era a geopolítica. A geopolítica desassediadora é aquele ambiente que a gente monta, que ali fica muito fácil de se manter desassediado, favorece a gente se manter desassediado. E justamente o contrário é aquele ambiente que a gente chegou lá, se bobeou, ficamos assediados, vampirizados e assim vai. Para a patologia, na página 30, quarta linha de baixo para cima. Poderia explicitar o conluio voluntário ou não com consciências assediadoras. Então, aqui na página 30, da quarta linha de baixo para cima. Olha, que tal, olha, o congresso subtilis, a possessão interconsciencial, o conluio voluntário ou não com consciências assediadoras. Porque o vampirizador, ele pode ser de dois tipos, né? Tem aquele vampiro, que ele é vampiro assim de carteirinha, ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele está lá e ele vai lá prejudicar e puxar a energia daquela pessoa de caso pensado. Tem um livro do André Luiz, que é o Libertação. Não sei se alguém já leu ou já leram. Então tem aqui mais ou menos, eu não sei, vai depender da edição, mas é no capítulo Perseguidores Invisíveis. Mais ou menos nessa parte aqui, Perseguidores Invisíveis, e vai seguindo até o próximo capítulo também. Aqui mostra bem um exemplo, é uma história, um romance, e facilita até para as pessoas perceberem. E mostra mesmo essa questão da vampirização intencional. Era uma questão de vingança, então vinha, colocava lá aqueles assediadores, de caso pensado, ficavam lá em cima da consciência para desestabilizá-la, puxar energia para desestabilizar e prejudicá-la. Então, existe o vampirizador que a gente falou, que é o vampiro de caso pensado, sabe o que está fazendo. E tem aquele que é inconsciente. Então, vamos pensar e são usados, inclusive nesses livros até falam, são usados. Então, por exemplo, tem gente tão perturbada no extrafísico, mas ela precisa daquela energia densa ainda, porque ele ainda está obnubilado. Aí coloca do lado da pessoa, ele naturalmente vai vampirizar sem pensar que está vampirizando. A gente deu o exemplo do amor romântico, né? Que ele é apaixonado, ele não percebe que ele está, às vezes, prejudicando o alvo da sua paixão. Ele pensa o tempo todo na pessoa, ele quer a energia da pessoa o tempo todo. O tempo todo ele quer aquilo. E às vezes ele está muito bem intencionado, né? Entre aspas, ele está achando que ele é isso mesmo. E ele não está vendo, às vezes, que ele pode estar prejudicando. Pilar, por favor. É que nesse livro, eu acho que em algum outro livro também, eles descrevem as conexões que são feitas com cordões, né? Às vezes até não precisa estar muito próximo uma consciência da consim. Às vezes, mesmo à distância, cria-se aqueles cordões energéticos de frequência assim, direta, né? Para manutenção daquele, por exemplo, quando eles fazem um sequestro, né, no extrafísico, eles sequestram aquela consciência para ficar ali presa, né? Ficar vampirizada. A gente chega a colocar, quando a gente fala nos classificadores, tem um local que a gente coloca, né? Que a relação é o 3, distância. A relação vampiresca pode ser remota ou presencial. Então, ela pode ser tanto a distância, como pela evocação, né? Que a energia não tem tempo e espaço, como também a distância. Quer perguntar? Sim. Eu achei bem interessante essa relação que você faz na frase enfática.
Tá. do egoísmo com a energia imanente, né? Uhum. Eu queria entender melhor, mas eu fiquei um pouco refletindo aqui. Por exemplo, né, quando a gente está muito estafado, esgotado, e quando vai para uma praia deserta, ou num bosque, né, a gente acaba absorvendo a energia imanente e se sentindo melhor. Mas, nesse processo, eu fiquei pensando, primeiro a pessoa entra em contato com a natureza, né, se desassedia, sai daquele, esquece um pouco, né, do padrão anterior que estava, né, da irritação, do esgotamento, e aí então entra em contato com a energia imanente, né, não é assim? Porque fiquei pensando, se a pessoa se mantém naquela condição, né, naquele processo, não iria conseguir absorver a energia imanente, não é isso? Eu queria entender melhor como que é essa relação. Eu acho que você fez um exemplo bom. A pessoa, é muito bom, às vezes, fazer de vez em quando ir num local, né, numa praia, num ambiente para recolher energia. Por exemplo, aqui nós temos as cataratas, né? Então, de vez em quando, pegar uma manhã e ir lá nas cataratas, já fiz muito isso. Tem tempo que eu não faço, estou precisando fazer de novo. De manhã, ir lá nas cataratas, cedinho, vai lá, dá um passeio, uma caminhada, que revigora, né? Mas nós não precisamos ir lá, obviamente lá tem todo um processo até de relaxe mental, né? Porque na hora você está vendo a plantinha, você está vendo outra coisa, então ajuda nessa desconexão. Mas eu não preciso ir lá para eu recolher energia imanente, ela está aqui o tempo todo. É uma questão de foco. É só você fazer uma evocação, fazer a conexão, né? Trazer na tela mental. A gente tem vários exemplos, tem dinâmicas, né? Que a gente vai lá e evoca cataratas, e o pessoal sente, evoca lá o cosmos, evoca uma floresta, e a gente consegue puxar as energias. Então, eu não preciso ir lá pessoalmente. Óbvio que pessoalmente é muito mais forte, eu estou ali, né? E eu acho que tem um efeito também muito psicológico também, de relaxamento, de caminhada, às você vezes, caminha, para você evocar sua. E conseguir absorver energia, Favorece. precisa de um treino, né? É mais estímulo. Agora, eu queria entender melhor como é que é esse processo aí da pessoa, né, com um processo egocêntrico, ela é um dreno energético o tempo todo, né? O que é o egoísmo? Sem fundo. O que é o egoísmo adulto? A pessoa quer para ela, é tudo para ela. Então, tudo. Energia, tudo é energia. Então, é tudo para mim. É meu, é meu, é meu, é meu. Não é? Sim. Então, o que é esse ato do egoísmo? É puxar para tudo para si. Então, é bem o processo da vampirização. Você quer tudo para você está puxando. Ó. Sim. E tudo é energia. Então, ó, eu quero esse seu laptop. É energia também aqui. Ó. Atenção, quero uma roupa igual a sua. Atenção, reconhecimento. Quero atenção, é tudo energia. Desde a coisa física. Acolhimento, exige acolhimento de outra pessoa. Perfeito. Desde a coisa física até a atenção mesmo. Eu quero atenção, isso é energia. E aí, talvez, então, nesse padrão pensênico, não consegue acessar um padrão de pensene mais, digamos assim, mais tranquilo, mais natural. Porque você coloca aqui, né, que a dificuldade do vampirizador de absorver energia imanente, né? Não é que a dificuldade, ele ofusca. O que a gente está falando assim, o egoísmo, o ato da pessoa querer tudo para ela acaba ficando ofuscada e insensível a verificar essas fontes, ela não se dá conta. Então, falta, eu acho que, por exemplo, a gente coloca aqui a técnica da mega euforização como técnica, né, a última técnica. Por exemplo, durante bastante tempo nós tivemos aqui a experiência da mega euforização com o professor Valdo, né? E essa experiência mostra um nível de qualidade de energia violento, acima da média. Quer dizer, vai além da energia imanente, porque a energia imanente é uma energia sem informação, né? Ela é pura. Você vai ver uma energia com informação, mas uma informação qualificada, né? Uma energia com uma qualificação cosmoética. Então, quando a gente entra em contato com esse tipo de energia, eu vejo que é um grande baque. Por quê? Um baque positivo. Você vê que essa energia é uma energia muito mais reconfortante, fortalecedora, e que a gente pode conseguir essa energia, mas para isso a gente precisa se gabaritar para isso. A gente precisa se tornar uma pessoa mais cosmoética, para a gente sintonizar esses tipos de energia cada vez maior. Porque uma pessoa que é muito egoísta, ela está
no meu ver, ela está ainda, é como se ela não quisesse ver ou não conhecesse uma energia de qualidade maior. Então ela quer, às vezes, uma energia de raiva, uma energia, às vezes, de material, que é tudo uma energiazinha, assim, em termos qualificativos, não é o melhor. Mas a pessoa, ela está obnubilada por querer aquele tipo de energia mais densa, que não é uma energia qualificada. Então, eu vejo que um exemplo disso, por que eu vejo que é tão importante a questão de omegaforização, por que a TENEPS é TARES? Tem pessoas que têm dificuldade, a TENEPS é só energia, não é TARES. Não, TENEPS é TARES. Porque na hora que a gente exterioriza uma energia qualificada dentro do limite, mas o tenepsista está ali comparador, então está exteriorizando uma energia de um padrão positivo. Eu vejo que o baque de uma consciência receber aquele tipo de energia esclarece. Olha, é possível se sentir assim, é possível você ter a percepção de uma energia melhor. Então, todas as vezes aquelas suas picuinhas, aquelas coisas, aqueles... Medíocre, né? Aquela energia, ela é tão pequenininha, sim, perto de uma energia muito maior, que é muito uma mais reconfortante. Tempo, né? E isso eu vejo que a energia esclarece. Sim. Então, isso a pessoa fala, então não é porque o fulaninho disse que tem que ser assim, o ciclaninho falou que tem que ser assim. Não, a pessoa, ela experimenta. Tá. Então, a energia, ela tem esse poder esclarecedor, muito sério. Então, a pessoa experimenta e verifica que isso é possível. Então, o egoísmo ofusca, insensibiliza o vampirizador antes essas fontes inesgotáveis e onipresentes, preteridas. Então, a pessoa pretere daquilo, no afã de conseguir suposta vantagem sobre outra e extorquí-lo. Então, até que ponto é isso? Eu não quero pegar uma energia lá sozinha, não. Eu quero tirar a energia do fulano. Eu quero a energia do ciclano. Quando tem uma energia do cosmos. Tá? Então, isso aqui é diria uma hipótese, ou uma tese, né, de que é o egoísmo que evita que a pessoa entre em contato ou dê valor, porque ela pretere, ela deixa para lá, não quero isso, eu quero Entendi. Ok? Ok, obrigada. Eu ia perguntar sobre a dificuldade que a pessoa que é assim tão carente e querendo cobiçar muito as coisas para ela também tem uma lacuna de perda de energias que ela também não percebe. Então, ela nunca está satisfeita. Então, às vezes não é uma coisa só que vai satisfazê-la, ou um presente. Nunca vai estar pronto. Nunca ela está satisfeita. Então, ela não consegue manter aquela energia. Por exemplo, um exemplo do presente. Recebeu o presente, depois a pessoa vai ver se usa, se põe de enfeite e tal. Ela usufrui daquela energia recebida. E essa pessoa assim, que está muito assediada, vamos dizer assim, ou vampirizada, ela não consegue manter essa energia. Não. Então, não calça, né? Não fica calçada. Ela vai estar sempre insatisfeita. Sempre o egoísmo, de certa forma, ele gera isso também. E não só a insatisfação, como ela vai ficando debilitada, às vezes até fisicamente mesmo. Você vê que o egoísta, ele quer sempre mais. O egoísta, ele quer sempre mais para ele nunca está satisfeito. É igual o esperto, a pessoa que quer vantagem em tudo, a lei de Gerson que foi falada. A pessoa nunca está satisfeita, ela quer sempre mais, ela quer sempre mais, ela quer sempre mais. Aquilo não supre. E é o contrário de não, porque é como se ela está indo contra o fluxo do cosmos. O fluxo é para fora. A pessoa está puxando tudo para ela. Quer dizer, ela é aquele, menos que uma areinha lá no deserto, um grão de areia, e está puxando tudo. Enquanto que o cosmos é isso, não, é interagir, é interdependência, é a interação, você doa e recebe, doa e recebe, doa e recebe. Esse movimento só de receber, ele acaba intoxicando. E essa intoxicação vai gerando cada vez uma condição pior. Então, é um paradoxo, a gente coloca no paradoxo. O vampirismo é um paradoxo. Como é que você fazendo um movimento que você vai se intoxicar, você vai ficar pior. Mas a pessoa é enseguecido. Por exemplo, nesse exemplo que a gente deu, às vezes esses romances é bom, pelo menos para ter uma noção, às vezes facilita a compreensão, porque é uma historinha mais, né? E, exemplo, e mostra a questão mesmo da pessoa enseguecida pela questão da vingança. Então, como que a pessoa não vê, ela vai ficando mal e dá tudo errado, e a pessoa não vê, ela quer se vingar, e depois tem a virada, né? Eu acho que é interessante mostrar a virada.
E mesmo que ela chegue a se vingar, ela não está satisfeita. Hein? Não, é insatisfazível. O perfeito do professor Valdo, que é o assistido insatisfazível. Por favor. Alô? Sim, estamos ouvindo. Por favor, poderia ampliar ali o polinômio? Achei bem interessante. Polinômio, vamos lá ver o que era o polinômio. Página 31. Tá. É egoísmo, orgulho, irracionalidade, interassedialidade. É que a gente está pondo que essas condições, elas andam muito juntas, né? A pessoa egoísta e a questão acaba levando a questão de orgulho também, né? O orgulho acaba podendo ser uma questão de egoísmo, porque o orgulhoso, ele quer se sobrepor sobre os outros, né? O meu orgulho, o meu ego, né? Então, tem uma questão aí egóica muito forte na questão daquele orgulho patológico, né? Então, olha, orgulho, a irracionalidade. E aí a gente já está pondo aqui um juízo de valor, né? Que essas duas condições, como a gente já falou antes, seriam irracionais. Por quê? Se a pessoa parasse para usar uma racionalidade mais cosmoética, ela veria que o próprio cosmos é diferente. Você é uma pecinha e que juntos tudo vai caminhar todo mundo junto. Enquanto que, se você vai caminhando querendo ver só o seu lado, a tendência é piorar tudo. É só a gente ver o planeta, estamos todos morando no mesmo planeta, né? E as pessoas ainda acham que elas podem poluir aqui, esquece, é o mesmo ar, quer dizer, a atmosfera é a mesma. Então, nós todos estamos respirando a mesma coisa. Então, se está poluindo aqui, vai fazer mal para todo mundo. Então, assim, não é todo mundo que tem que cuidar juntos, porque um influencia no outro, não tem como isolar. Então, é uma irracionalidade a pessoa achar que ela vai ver tudo dela. Então, não, a pessoa quer ela ficar muito bem e todo mundo em volta mal. Se a gente estuda um pouco de holopensene, vai ver que isso é impossível, porque o holopensene já diz, é a média do pensene de todo mundo. Então, quanto mais pessoas felizes, satisfeitas tiver ao nosso entorno, melhor para a gente também, porque o holopensene vai ser para cima. Então, as pessoas não veem isso, elas acham que elas podem ficar bem e todo mundo mal. E elas acham que isso não vai influenciá-las. E vai, porque ninguém é uma ilha, né? As energias provam isso, as energias estão interagindo o tempo todo. Então, seria uma irracionalidade. E tudo isso, a interassedialidade é isso, né? É a assedialidade mútua. A pessoa fica um assediando o outro, um jogando o outro para baixo, enquanto que, do contrário, se um estivesse jogando o outro para cima, ia ter a heteropromoção evolutiva, ou a interpromoção, todo mundo subia junto. Aqui tu considerou esse polinômio como um perfil da pessoa que é vampirizador? Sim, tudo isso tem correlação com o vampiro. Sim. Ó, a gente falou de egoísmo, a questão do orgulho, muitas vezes o vampiro ele é orgulhoso, ele não vai admitir que ele tem essa condição. É uma questão irracional e é uma interassedialidade. Por quê? A gente chega até a falar aqui, tem muito vampirizado que ele acaba tendo uma condição de parasita. É a síndrome de Estocolmo, que é famosa até, né? Que a pessoa se apaixona pelo algoz. E às vezes acontece isso mesmo. Não dá para você cortar, às vezes, o link. Como se tem uma pessoa que tem um assediador ali. Eles estão vivendo juntos, já começa, não sabe quem é quem ali, né? Um assedia o outro, fica todo mundo junto. Não dá para você pegar e tirar de uma vez só. Você tem que ir aos pouquinhos, ir soltando, para que eles, cada um, vejam a relação patológica que foi criada. Tá bom? Obrigado. Sim? Oi. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem, Adriana? No caso, na sindromologia, na página 31, você coloca a síndrome da ectopia afetiva. Eu gostaria de entender melhor, você fizesse um cotejo dessa síndrome da ectopia afetiva com a questão da vampirização energética. Tá. Você já viu a síndrome da ectopia afetiva? Ela está muito bem descrita no Homo sapiens urbanizatus. Não sei se você já olhou. É o Pacífico. É no Pacífico. É o Pacífico, isso. Então, o Pacífico ele já tem bem escrito. Uma das síndromes da ectopia afetiva tem até a interdimensional, que é colocada lá, que a gente já citou aqui, a questão daquela pessoa que morreu, ou do contrário, né? A pessoa morreu e fica apegado quem está aqui, ou vice-versa, aqui é pegado para lá. Então, há uma ectopia afetiva, porque é um amor deslocado, é um amor, às vezes, possessivo. Então, o que a gente coloca aqui? Ó?
a vítima pegada e subjugada devido à síndrome da ectopia afetiva. Exatamente aquilo que a gente acabou de responder aqui para o Mário, né? Que é a questão da pessoa, às vezes ela fica naquele vínculo patológico dos dois, de vampirização às vezes mútua, e eternamente. É uma ectopia, porque é um afeto deslocado. Então vamos supor, tem muito caso, infelizmente, ainda no Brasil, né, das mulheres que batem no homem, quer dizer, até tem algumas que batem mesmo, mas como é o contrário, né, os homens baterem nas mulheres, né, mas tem o contrário também. Mas, vamos supor, o mais comum é os homens, até pela força física, e as mulheres, às vezes, ficam casadas, e ficam casadas uma eternidade, e ficam naquela relação doentia, às vezes separa e volta. Então, é uma ectopia afetiva, a pessoa é um amor errado, é um amor deslocado. Aquilo não é amor, aquilo é uma doença dos dois, da família. Então, é uma vampirização, porque a energia está ali, tem afeto, a energia está ali. Quando você tocou, suga a energia do outro. Quando você tocou na questão da ectopia, me veio à cabeça a questão de armas, da questão do molosso e tudo mais. Existe algum tipo de vampirização relacionada a esse tipo de objeto, a tipo de animais? Sim, lógico que tem. O que a pessoa, quando faz isso, é o quê? Está vampirizando o animal. Existe sim. É vampirização. A gente coloca aqui, quer ver? Ó, eu acho que tem algum lugar aqui, né, quando a gente fez as características todas, eu acho que eu coloquei, vamos ver. Não tem algum lugar que eu coloquei dos 3 tipos. A vítima pode ser... Onde está? Não, acho que foi na parafatologia mesmo, olha. A esfoliação desmedida das energias de consciências, pleomanos e plantas. Então, tudo isso é ectopia afetiva e é vampirização, perfeito também. Quando o vínculo que a gente colocou aqui na síndrome, a gente pôs o vínculo mais relacionado da vítima pegada e subjugada. Mas poderia se colocar também esse outro, o abuso, a manipulação. Você pegar um animal, até que ponto você pegar um animal e usar ele para escravizar o animal, né? Já tive até verbetes aqui sobre isso, né? Então, se não há outra necessidade, é difícil julgar, vamos supor que não tem outro chão, a pessoa vai lá e vai usar o animal lá para charrete, seja o quê. Mas hoje já tem outras formas, né, de usar. Será que você precisa usar um animal? Isso não seria uma forma de também usar a energia dele? Mas isso já é uma questão mais polêmica. Mas, é tal história, durante muitos anos na história, era o que tinha para ser feito. Hoje, será que precisa disso ainda? Então, tudo isso é para ser ainda analisado, estudado com mais critério. Mas existem outras formas piores, né? Tem uma coisa que é injustificável, esses ringues aí de briga de bicho, de todos os tipos de bicho, né? De galo, de cachorro. Está usando, e aquela energia, as pessoas se alimentam daquela energia de raiva, de ferocidade do animal. É uma exploração. As touradas também é justificável, vai pôr lá o touro e vai matar o bicho lá e vai ficar, quer dizer, usando a energia de raiva, quer dizer, atiçam o animal e as pessoas estão se alimentando daquela energia. Tanto quem está fazendo como o auditório, né, a plateia, está pegando aquela energia, está sendo... Pode ser vampirização também. Okay. E é uma ectopia afetiva, você está falando muito certo. Quer dizer, uma pessoa que gosta desse tipo de coisa é um amor errado. Tanta coisa para amar, né? Vai amar ali, ver o sofrimento do animal, ver o sofrimento ali dessa energia. É aquilo que a gente falou antes, né? A pessoa ela vai se alimentar daquela energia de raiva, quando, gente, tem tanta energia boa aí, a pessoa está cega, ela não vê que existem outras formas. Então, assim, tem comidas deliciosas, ela está querendo comer aquele pão amassado ali, velho, né? Tem tanta coisa boa. Mas é isso aí. Obrigado. Sim. Eu queria que você fizesse um paralelo sobre o apego Tá. também. O apego e uma relação simbiótica também entra nesse caso? Sim, o apego, a gente já defendeu aqui o apego à perda, né? O apego, até que ponto é uma relação de vampirização? Óbvio, a gente tem que pensar que existe um apego natural. Então, aquele negócio de desapegar, não sou desapegada a nada, vou ir lá para o Tibete, não quero lidar com ninguém, não quero nada de dinheiro, não é assim. Não. Então, a gente tem que lembrar que apego é uma palavra, né? Existe um apego positivo. Agora, um apego patológico,
Até certo ponto é uma vampirização. É porque o próprio nome já diz, é um apego patológico. Quando você não consegue deixar. A pessoa não, você falou bem a palavra, não consegue deixar. Então, até que ponto isso aí está vampirizando, seja um animal, seja o que for. E a relação simbiótica também, um está roubando o outro. Eu acho que a gente tem que pensar nas relações de interdependência. Sim. Pelo que a gente entende, não existe a independência total. Até porque a gente está vivendo aqui, nós usamos o mesmo ar, só por aí, nós usamos o mesmo ar, as energias estão por aqui, então todo mundo está interligado. Todo mundo aqui, o planeta inteiro. Então não vai pensar que a guerra lá do outro lado do mundo não vai afetar aqui. Está afetando, nem que seja energeticamente o holopensene do planeta, não tem como não afetar. Está tudo interligado, ok? Então, a gente entende que existe um processo de interdependência. Isso é inevitável. Sim. Inevitável. Ninguém fica sozinho. O que é diferente de uma simbiose patológica. Interdependência, sim, todos dependem um dos outros, estamos todos numa relação de interação. E quanto mais todo mundo melhorar, melhor para todo mundo. Porque vai ter um ambiente melhor, um ambiente mais tranquilo para todo mundo viver. Sim. Imaginou dois vizinhos, pensa dois vizinhos, eles ficam brigando o tempo todo. Olha o clima do condomínio, ou seja lá de onde for, que ele da casa ali, do andar do prédio, se for o caso, né? Se eles vivessem em harmonia, não era melhor? Então eles estão cuspindo para cima, está sujando a própria, ficam lá brigando, estão criando o holopensene e eles vivem naquele holopensene. Sim. É a mesma coisa o mundo, né? As guerras, fica lá duas guerras um do lado do outro, a energia ali está ruim, sem contar na própria poluição, né, ambiental, sem entrar nem na parte material, você joga uma bomba, está poluindo o ar. Sim. Não vamos entrar nem nesse mérito, só pensando na questão de energia. Então, nós todos nesse planeta somos interdependentes. Então já é uma aprendizagem, já nasce aqui para saber que todo mundo está interligado, não tem como fugir. Obrigada. E Dona Mara? Sim. Eu não sei se eu cheguei atrasada, então eu não sei se já perguntaram. Mas eu li a definição aqui, embora aqui diga que há o intuito, quer dizer, a intenção de na síndrome do vampirismo. A minha pergunta é: se pode acontecer a síndrome sem que a pessoa tenha essa intenção, que seja sem intenção, só por carência? Eu diria consciência e não consciência. O intuito sempre tem, mesmo que seja sem a pessoa se notar. Por que a gente colocou intuito? Porque está puxando. Então, em algum nível, a pessoa sabe que está puxando energia. Mas ela pode estar lúcida quanto a esse fato ou não. Então, eu pensei por aí. Então, uma coisa é a pessoa, mas que em algum nível ela sabe, porque está tendo movimento. O intuito é se fortalecer. Então, está puxando. Até porque ela vai sentir o aporte de energia que vem do outro. Isso. E que agora, não necessariamente ela está aquela acordada, intenção, totalmente lúcida que ela está fazendo isso. Mas em algum nível estaria. Tá. Okay? Armando, desculpa aí que eu passei a Mara na sua frente. Primeiras damas. Já falámos que não adianta fugir dos associadores. Porque mudar de casa, mudar de país não resolve, não é? Tem que haver o autoenfrentamento. E aqui na definologia se define que fortalece às custas do prejuízo alheio. Isto é um prejuízo havendo imaturidade, porque no fundo é um catalisador para um novo renascimento. Eu entendo o que você vai dizer, mas não quer dizer que não seja prejuízo. Por mais que eu possa aprender com o meu assediador, que vai ser quem vai falar mais as verdades na minha cara, não quer dizer que ele não está querendo prejudicar. Na hora que eu pego o do outro, é um prejuízo. Eu tirei a energia. Então, eu peguei a energia da Mara, está ali tranquila, eu falo, puxa a energia dela. Houve prejuízo. Mesmo que ela se recupere, peraí, junta a energia e recuperou. Mas houve um prejuízo. A extensão do prejuízo é que vai variar. Por exemplo, o assediador, ele vai lá e puxa o tapete. Houve um prejuízo. Agora, como eu vou lidar com isso, eu posso resolver esse prejuízo, minimizar esse prejuízo mas houve o prejuízo. Isso que eu quis dizer, por isso que eu usei a palavra prejuízo. Não sei estes prejuízos são aqueles que nos vão fazer crescer. Sim, mas não deixou de ser prejuízo, mas a gente vai puxar, mas houve o prejuízo. Houve alguma coisa. O ideal é que a gente crescesse sem esses prejuízos, né? Mas no nosso nível ainda. Na página 32, primeira linha, a consciência satélite de assediador. Não seria a consciência satélite assediadora?
Não, é a consciência satélite de assediador. Poderia ser assediadora também, dependendo do gênero aqui, né? Como é que é uma consciência satélite de assediador? De algum assediador. Então, o que é o seguinte? Existe uma consciência assediadora. A outra satélite é porque ela fica em volta, é o liderado, é o, como é que fala, o capanga. Pensando que são duas, é o capanga. Então, ele está ali, ele está seguindo a ordem do líder. E às vezes ele é satélite, ele está aqui só em volta, e às vezes ele não é nem lúcido, ele é colocado, ele é usado de uma forma espúria. Então, é a pessoa muito assim, desnorteada, mas está ali seguindo, né? Ele pega e coloca, eu quero prejudicar o fulano, eu não preciso nem estar ali, eu ponho o fulano do lado, fica aí, ó, do lado dessa pessoa aqui e foi embora. Isso normalmente até funciona mais em grupos, com o líder assediador com vários grupos, né? Exatamente. Então, aqui eu quis falar do satélite é porque ele está ali do lado, ele não necessariamente está indo vampirizar consciente, eu vou vampirizar o fulano. Ele é colocado, ele é massa de manobra, como é que a gente fala aqui no Brasil, né? Ele é usado para esses fins, esses meios. Ok? Mara, perguntar alguma coisa? Não, eu achei interessante aqui o desgaste progressivo do vampirizado, tornando-se potencial vampirizador. Exatamente. Interessante, né? E por isso é tão importante nós dominarmos as energias, porque sem dominar a energia, nada garante que uma hora ou outra, um momento ou outro, a gente se torne vampirizador. Tem um livro que é bem interessante, que é esse aqui, é um livro, ele é espanhol, é argentino, chama Vampiros Energéticos. Está aí na bibliografia, está aí. E o que é interessante nesse livro é que ele mostra muito essa questão da pessoa se responsabilizar por um momento que ela está atuando como vampiro. Quer dizer, o vampiro não é só o outro. Então, ele vai... então fulano é vampiro, fulano é vampiro. Mas, peraí, você? Será que você não tem hora que você é vampiro? Então, ele traz muito para a pessoa fazer uma autocrítica, né? Então, aí entra tudo... Aí vai falando essa questão da dependência. Quando você está dependente de alguém, você não está atuando como vampiro... E vamos pensar, enquanto a gente não dominar bem as energias, nada garante que num momento ou outro a gente vampirize alguém. Então existe aquele vampiro de carteirinha, né, como a gente falou, que e ele já tem uma condição mais cronicificada, é o que a gente coloca no exemplo, ó. A gente coloca síndrome aguda do vampirismo energético, a da consciência energivora, carente, expoliando involuntariamente as energias do ser armado, no momento de crise existencial, porém remissível, quando da retomada do alto equilíbrio holossomático. Então, às vezes, aquele momento que a pessoa entrou numa crise muito forte, ela se desequilibrou, de certa forma, ela está ali sugando a energia, às vezes, do ser amado. Pode ser o marido, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe, mas que daqui a pouco a pessoa equilibrou e passou. Então, foi um período, foi circunstancial, foi aguda, foi aquele momento. A crônica, não. A crônica foi aquilo que a gente já falou até agora. Que a consciência energívola malévola, expoliando voluntariamente as energias da consciência incauta, em condição de parasitismo contínuo, endoparasitismo, agravando o desequilíbrio holossomático de ambos. Então, tem esses dois tipos. Então, enquanto a gente não domina bem a energia, a gente nada garante que um momento ou outro a gente entre num processo mais agudo de vampirização. Por isso é tão importante a questão do domínio. Ok. Tá? Sim? Tia, na página 31, você coloca aí o ciclo de acidentes de percurso evitáveis. Né? Eu fiquei pensando, os acidentes de percurso têm relação com o autoassédio. E os altos assédios têm relação com as nossas fissuras, nossos conflitos íntimos. Né? Então, enquanto a gente mantém esses conflitos íntimos, essas fissuras, é como se fosse uma cunha mental que sempre vai estar lá, né, favorecendo os autoassédios. E esses autoassédios são proporcionadores de acidentes de percurso, se a gente não estiver atento. Agora você coloca assim, evitáveis. Então daí eu queria entender. Porque, o que a gente quis colocar aqui? Podem haver acidentes de percurso que não são evitáveis, por exemplo, para a gente não pôr todos. Vamos supor um acidente de percurso que não tem jeito, você está fazendo um desassédio mais pesado, é um preço que vai pagar. É um pedaço, é o preço, aquilo não você pagou, não, vai ter que ter. E existem aqueles que são evitáveis. Então, o que a gente está aqui falando aqui é justamente frisar que esses evitáveis, a gente não precisa passar por eles.
Então não pôr todo mundo no mesmo balaio. Ah, não, isso foi acidente de percurso. Ok. Tem aqueles que realmente não tinha jeito, tinha que fazer aqueles assédios, e aí foi um preço que pagou, ok. Então já tem caso. A pessoa foi lá, foi ver um negócio de poltergeist, deu uma batidinha no carro. É o preço. Né? Foi lá fazer, relaxa. Outra coisa existe o evitável. Esse até poderia ser evitável às vezes, poderia ter tomado mais cuidado. Isso, tá? fazer uma profilaxia. Essa separação que a gente quis frisar, isso é para ver os evitáveis. Então, ó, esse aqui podia ser evitado. Sim. Então, por exemplo, se a pessoa está vampirizando ou sendo vampirizada, ela está num processo mais desequilibrado. Esse próprio desequilíbrio vai favorecer acidentes. Então, se eu estiver mais equilibrado, pelo menos esse desequilíbrio eu vou evitar. Vão ter outros que talvez não sejam evitáveis, aí as razões são inúmeras. Mas, pelo menos os evitáveis vão evitar. Interessante. Trabalhar as energias EV, né, para estar mais manter lúcido. O equilíbrio o melhor. E se acontecer também desdramatizar, para na próxima vez tomar mais cuidado. Exatamente. Né, ficar mais atento. Aconteceu, vamos ficar mais atento. Beleza. Me chamou a atenção também aqui na página 31, no efeitologia, terceira linha, os efeitos criminais da reação violenta diante da ruptura por parte da vítima do vínculo vampiresco. A gente vê isso muito no fórum, que de repente assim a mulher quer separar, o marido não quer, ou o namorado, ou o noivo, enfim, o companheiro não quer, e não aceita, não sei se seria esse o caso, não aceita a ruptura, e daí vai lá e mata a mulher. Isso é o mais comum. Na verdade, ele era um vampiro, então. Até que ponto, não é? Mas não é? Se você não vai... E as músicas, né? Se eu não vivo sem você, que esse é no mito do romântico, eu não vivo sem você. Então, não, sem você, então eu te mato, mas você não... Você ou é minha ou não vai ser de mais ninguém. Que não é vampirização isso? A pessoa está sedenta. Ela, na cabeça dela, essa pessoa, ela precisa para viver da energia do alvo. É interessante porque eu acho assim que eles não têm essa noção, né? Que na verdade é energia, não é a pessoa. É energia. Não dá para dissociar a pessoa. A gente só tem no cosmos, a gente tem consciência e energia. Então não dá para dissociar. Tudo é energia. Um objeto tem energia, uma pessoa tem energia. Então todo esse apego, né? Que foi que ela perguntou, esse apego patológico, é a energia que está envolvida. E a pessoa às vezes pelo egoísmo, pela carência, não, tem que ser dele, é aquela pessoa. Não, é orgulho, não, é essa pessoa que eu quero. Comigo, não ou é comigo ou com ninguém, vai lá e mata. Acaba com a vida da pessoa, só nessa vida já acaba. Imagina se pensar em múltiplas vidas, o que não tem que resolver depois. Mas tudo isso é uma vampirização. Que loucura, né? E a gente até coloca que depois, né, foi no mito romântico, né, as possessões vampirizantes mascaradas de suposta dedicação afetiva e apologizadas nos mitos de amor romântico. Isso que leva aos crimes passionais. Mas daí eu fiquei pensando naquela situação inverso, de repente, porque se aqui ele tinha, digamos, a posse, né, não aceita a perda e mata. Uhum. Mas eu digo, daí esse outro do mito amor romântico, eu acho que é mais naquele caso que, tipo, houve romance lá pelas tantas não deu certo, e daí aquele que, ou ela, normalmente isso mais a gente vê parte da mulher, não que não haja na parte masculina, fica suspirando pelos cantos e chorando a perda do amado. Então fica, na verdade, fazendo vampirização. Mas tudo é amor romântico, no outro também. O outro é um amor possessivo. Possessivo. E tem até piores. Recentemente teve um caso também, que a menina nem sabia, na adolescente, o cara lá era apaixonado pela menina, a menina não quis namorar com ele e matou. Simples assim. E tem casos também na questão, até no mundo árabe, a questão de jogar ácido. Teve um caso também, que a menina até ganhou na justiça, que era um caso assim também. Ela não quis. Mas provavelmente esse vampiro profissional aí, ele vai buscar uma outra vítima, né? Para suprir essa energia que ele está carente. Sei lá, aí tem que ver. Não, fiquei pensando, né? Se ele está carente. Até um assassino, vai entrar, ele está aumentando, né? Um assassino. Até um serial killer. Ele não está alimentando da energia na hora que ele mata lá, tem energia da pessoa. Aí teria que estudar melhor, mas lógica tem, né? Está passando até uma série na TV agora sobre isso. Loucura. Sim, Mário. Achei super interessante a frase enfática aqui que tu conseguiu aqui clarear, sintetizar, né?
e mostrar que o egoísmo obnubila, né, o vampirizador, e ele se dá de conta só das energias conscienciais, não se dá de conta das energias imanentes. Né? Não se dá conta. Achei muito interessante essa colocação. Fica assim, dá uma síntese do verbete. Fica só, é a questão do amor romântico lá, né? Não, tem que ser aquela pessoa, tem tanta energia, até de qualidade melhor. Não, quero a energia da fulana. E às vezes o fulano não quer mais nada com ele, já... A energia deve estar até meio ruim, que a pessoa já não aguenta mais o fulaninho lá, né? E a pessoa quer aquela energia, nem que seja de raiva, mas eu quero a energia do fulano. Aí entra o orgulho. Parece aí também que a emoção inveja aparece muito, né? A inveja é uma vampirização, né? O que a inveja é? Eu quero aquilo que o outro tem. Então, inveja, eu quero do outro lá. E as pessoas, às vezes, o invejoso, ele nem vê o que ele tem de valor. Eu escrevi em algum lugar, mas eu não sei onde foi, alguma coisa assim, da questão da inveja, que a inveja também enceguece quanto às próprias, aquilo que você tem de bom, as suas próprias qualidades, porque você só quer do outro. O jardim do outro é mais bonito, a casa do outro é mais bonita, a mulher do outro é mais bonita, o marido do outro é mais bonito, é melhor, o emprego do outro é melhor, tudo é melhor. O outro é sempre melhor, o invejoso é sempre estar lá. O outro é melhor, o meu mesmo ele não vê, às vezes ele está cercado de uma série de benesses, ele não enxerga porque ele quer o do outro. E muitas vezes o outro está pensando isso sobre ele também. Né? Aí é festa, né? Aí já enrolou geral. Fala, Mara. Eu vi aqui na 32, no final, na recorrência, diz a insatisfação crônica das energias desequilibradas impele o vampirizador a novo ataque, a mesma vítima ou vítimas diversas. Eu fiquei pensando, qual seria a saída, a cura para... Porque ele larga aquela vítima, ele pega outra. Vai. Dizer, essa síndrome é passível de deixar de ser vampiro? Sim, é passível. Aí tem uma série de coisas que a pessoa pode fazer. O primeiro delas eu tinha falado, ela tem que primeiro admitir que tem um problema. E nem sempre a pessoa consegue, pelo orgulho, admitir que tem um problema. Então, por exemplo, por isso que eu fiz a questão de falar, cada um pensar por si mesmo. Será que existem contextos que eu vampirizo alguém? Então, isso já é um início de uma autoconscientização. Então, por quê? Então, será que eu posso minimizar isso? Será que eu posso dominar melhor as energias? Eu posso pensar melhor e evitar que isso aconteça? Ou não? Então, primeiro conscientizar da situação. E aí, conscientizando, a pessoa ela vai ter que começar a ter um domínio energético, porque, no fundo, há uma patologia também energética. Tem uma patologia consciencial? Óbvio que tem. Mas tem a patologia energética em paralelo. Então, ela vai ter que fazer, como foi falado, né? Tanto os autodesassédios, porque é um autoassédio de certa forma, né? Os autodesassédios, quanto o domínio energético. Então, ela precisa trabalhar, vivenciar as energias para ela ver que é possível, que ela não precisa de pegar a energia de ninguém, que tem muita energia por aí. Então, por isso a importância dessas manobras energéticas. Porque são essas manobras, essa consciência das manobras, e a pessoa vai ficando mais autoconfiante. Então, você aí, como uma mulher do 40 manobras, já deve ter visto muito caso, né? Das pessoas começarem a ter as experiências, você com tanta experiência também, de ver como é que as pessoas vão se sentindo mais fortes. Elas veem que elas podem pegar energia, que elas não precisam, que elas podem doar energia, que as pessoas sentem energia que ela envia, que ela tem energia, que os amparadores podem, ela pode receber aporte de energia de amparador, desde que ela tenha uma intenção positiva, cosmoética. Então, essas vivências, elas são esclarecedoras. Então, eu vejo que o vampirismo, ele passa por isso. Primeiro, tem que trabalhar a questão do egoísmo. Se a pessoa é egoísta, não adianta. Então, trabalha egoísmo, trabalha a questão energética. Então, essas patologias conscienciais, eu não vejo como elas serem sanadas de uma maneira única. Elas são, por isso que vai tudo direito, né? É trabalhar com a energia, fazer conscienciometria, é você fazer a sua qualificação cosmoética, vai tudo andando junto. A gente vai andando junto, aí veio daqui, veio dali, e aí a gente vai se curando, se melhorando. Não são múltiplas causas ou múltiplas frentes de trabalho. Múltiplas frentes de trabalho para nós irmos nos gabaritando, chegando à desperticidade e cada vez melhorando mais e chegando àquela condição de doar energia o tempo todo, fraternalmente, que é o máximo. Agora, para isso, a gente precisa estar
melhor cosmoético, tem que primeiro dominar a energia. Depois tem que estar com uma energia cosmoética, os pensamentos qualificados. Então, tudo isso vai andando. A gente chega a colocar no final aqui, ó, na prevenção, vacinar-se contra o vínculo vampiresco, seja na condição de vítima ou algoz, requer o empenho em dominar as energias, associado irremediavelmente pela qualificação cosmoética da autopensanização, que é aquilo que você pensa. Desse modo, sela-se as brechas energéticas e cosmoéticas na raiz da interassedialidade. Então, o que é vampirização? É uma assedialidade. Vampiro e vampirizado acabam fazendo um vínculo tóxico. Então, ali, quem começou, depois fica difícil saber, né? Quem começou primeiro, é um vínculo de assédio mútuo, de certa forma, porque você está deixando também o outro vampirizar você, e aí essas brechas você vai fazendo aos poucos. Então, todas essas técnicas que a gente fala na Conscienciologia, eu vejo que elas vão melhorando para a gente ir sanando essa condição da síndrome, seja uma condição eventual, ou seja uma questão mais patológica, crônica, que é a questão já da síndrome mesmo, né? Que é o caso mais extremo, a pessoa já é isso o tempo todo. E pode até acontecer do assediador, com o tempo, fazendo tudo isso aí que você falou, se tornar um assistente. Lógico, é que nós estamos trabalhando, todo mundo aí, para se tornar assistente. A melhor forma, porque a pessoa vendo que ela doa energia, ela vê que ela tem a rapport comparador, ela vai doando, ela vai vendo que ela não precisa daquela condição. Ela pode ser mais forte, ela tem condições de atuar de outra maneira. E é justamente a assistência, por isso a evolução, como eu entendo, né? Que a gente fala na Conscienciologia da evolução ser interassistencial, a gente só evolui fazendo assistência, porque é justamente a gente vai evoluir na hora que a energia vai para fora. Quem vai fazer assistência? Ó, você está dando, está lançando, é para fora. Enquanto do contrário, tanto o vampirismo e o movimento do egoísmo é para cá, você está puxando assistência. Então eu não vejo como a gente evoluir sem estar para fora. Você está doando, você está indo, você está doando de si, doando o melhor de si. Então, é por aí que, é assim que eu entendo a questão da evolução interassistencial. É justamente fazer um movimento contrário à patologia, que a patologia é justamente tudo que a gente puxar muito para a gente já pode ter um indicador de que tem alguma coisa que não está muito positivo. Legal. Tá? Sim? Boa tarde, Adriana. Oi. Eu queria falar de uma experiência interessante que eu tive com um vampiro no extrafísico mesmo. Como é que foi? Uma vampira. Tinha uma amiga minha, ela tem depressão desde criança, então é uma depressão endógena mesmo, né? E às vezes ela ficava de cama e tudo mais. E uma vez eu fui dormir com a intenção de sair do corpo e lá ajudar ela no extrafísico. Mas tinha muita consciência lá, e uma delas, assim, tinha a boca mesmo assim, como se fosse de vampiro, assim, aquela coisa para fora, sabe? Como se tivesse um cano, assim. E tinha também como se fosse um gancho energético, assim, uma linha energética que ela queria, ela saiu correndo atrás de mim, né? Eu quis voltar para o corpo. E a imagem que eu via era uma coisa energética assim saindo dela, como se fosse um gancho para pegar aqui no meu chakra, né? Como se dissesse, sai daqui, que esse lugar é meu e você não tem nada a ver com isso, eu vou pegar suas energias também. Foi uma experiência bem marcante para mim. Eu voltei para o corpo correndo, assim, meu cardiochakra ficou bem abalado. E achei, assim, muito esclarecedor, né? Nesse sentido da questão da energia mesmo, né? Era uma vampira. Aí depois, assim, com o tempo, eu pude falar para minha amiga que ela não estava sozinha, contei dessa experiência. Ela já tinha ido no centro espírita algumas vezes, né? Ela sabia de alguma coisa. Falei, a coisa está muito séria, né? Então, você vai precisar cuidar mais radicalmente mesmo. Mas, para mim, ficou essa coisa pedagógica mesmo, de que esses vampiros, eles existem e tem até uma forma diferente mesmo no psicossoma deles, né? Pode, porque o psicossoma, ele pode ser plasmado a qualquer forma, né? Então, a consciência que está ali, ela vai plasmar como ela, assim, quiser, né? Então, até a gente citou antes, não sei se você estava aqui, o livro Libertação, tem uma parte que mostra bem isso aí que você está falando. Bem esse processo já de uma vampirização já mais crônica, intencional,
da pessoa colocar ali como drenos mesmo, puxando a energia do outro. E também eu vi o tanto que eu não estava preparada para assistência, porque sair correndo... Na próxima vez você dá um jeito de não sair correndo. Saí, voltei pro corpo. É que você não esperava, né? Não tinha. Tem que ter toda uma abordagem, aí entra exige uma lucidez maior extrafísica, porque tem uma abordagem bem específica, até para você abordar a consciência, não é simples. Não necessariamente vai ser de uma maneira única, porque a própria relação doentia que tem ali tem que ser feita com uma certa cautela. Ei, Mercedes, tudo bem? Tarde. Obrigada. Já que estava falando ela, eu ontem tive uma visita de uma pessoa que estava muito atribulada, com muitos problemas da filha, câncer, tal, as netas. E eu estive vendo que, de repente, uma conversa mais ou menos normal produz muito transtorno. Vinieron todos os acompanhantes desta pessoa, eu percebi perfeitamente. Mas, nesse momento, eu me senti... yo tengo que exteriorizar, mas no fue suficiente, ¿sabes? Porque lo que vino ahí fue fuerte. La cabeza estaba, inclusive yo para intentar decir alguna cosa, yo tuve que hacer un esfuerzo. Mas yo fiquei contenta, ¿sabes? Mas yo acho que yo debería haber feito más, porque quizá esa energía que yo exteriorizé no fue suficiente para yo poder estar óptima para doar melhor. Eu doei como a la desesperada. Quando vi que todo estava mudando, que eu estava sentindo tal, eu tentei, mas acho que foi insuficiente. Como fazer nestes casos que são muito cotidianos, não? Você tem que ver que às vezes também não é de uma vez só, né? Às vezes precisa de várias intervenções. Não, então, às vezes não é só uma ida, às vezes você teria que fazer várias visitas durante determinado período, para ir minimizando o processo. E às vezes é isso mesmo, às vezes você vai sente você tem um rebarba, né? Você tem a rebarba na hora, então é isso mesmo, vai trabalhar, no outro dia vai de novo. É uma coisa gradual, dependendo do caso, se é um caso mais crônico, ele exige várias sessões, por assim dizer, né? De energização para a pessoa ir liberando, ainda mais a pessoa já está fragilizada por doença, como é o caso, então precisa mais de ajuda. E às vezes não é ir sozinho não, ir até com mais pessoas. Então tudo isso tem que ser pensado. Eu me senti bem depois, sabe? Eu fiz depois e eu pude fazer a desassimilação. E foi todo. Só que aí eu podia ver, quizá, não sei, me pareceu que foi insuficiente ou não sei. Só que mas é a tua história, você tem que ver na hora, porque quando você está jogando energia, é natural que você vai ter a rebarba. Porque você puxou, e agora essa rebarba você às vezes tem que trabalhar. Se você falou, trabalhou na hora e ficou bem, é um bom sinal, você conseguiu se limpar depois. Mas você puxou, né? Às vezes você puxou para você, fez uma escagem e levou. Então está tudo certo. Sim. Traz para mim coisas muito boas, porque me fez pensar em mais preparação, entendeu? Exatamente. Então, foi tem uma máxima aqui na Conscienciologia que a gente fala, bota a banca quem tem competência, né? Então vamos ficar mais competentes para poder botar a banca cada vez maiores. Na 3314, o apego, tem a ver com a síndrome de Estocolmo? Sim, a gente até comentou, né? Às vezes, até que ponto isso pode ser, a gente não pode falar que sempre é, mas até que ponto, né, a pessoa fica apaixonada pelo almoço, até que ponto isso aí também não pode ser a vampirização? Mas aí já está inferindo, né, teria que ver com mais calma, tá? Mas o apego o desejo de excitação do vínculo tóxico pode advir predominantemente do lado do vampiro ou da vítima. As vítimas enamoradas do próprio algoz. Então tem que ver cada caso específico. Porque às vezes acontece, né, da vítima, e ela fica defendendo. Defende. O que é isso? Aí tem que ver. Tem uma série, tem energia, tem questão psicológica, tem que coisa muito mais complexa, teria que estudar. Mas que a energia sempre está envolvida nisso, está como a energia está envolvida em tudo. Né? Ok? Sim? No caso, você tocou, né, no livro, onde ele chama para uma reflexão sobre até que ponto nós também não somos, em algum momento, vampiros energéticos, né?
Eu gostaria só que você tocasse num ponto que eu ainda não consegui alcançar, que é o limite, porque é comum no nosso dia a dia aquela questão da pessoa que ela está menos energizada, involuntariamente ela está puxando de quem está um pouco mais energizada, né? Isso. Qual é o limite para ser considerado uma absorção normal do dia a dia e para ser a questão do vampirismo? Olha, que quando a gente fala do vampirismo aqui, a gente sempre está falando da situação extrema, né? Mas vamos supor, a gente vai pensar em percentuais. Se você senta do lado do ônibus com alguém e começa a se sentir cansado, essa pessoa está te vampirizando. Ela pode ser uma vampira profissional ou ela pode estar só cansada aquele dia. Você está fazendo uma assistência. O que é o ideal? A gente até doar energia, mas a gente não está sem lucidez quanto a esse fato, que é a questão da doação universal. Se você está lúcido o tempo todo, você está lá, entrou no ônibus, sentou alguém do seu lado, você começa a estar puxando energia. Você simplesmente toma conta do processo e começa a doar energia. Então você domou energia, e você está enchendo aquela pessoa de energia, ela vai se sentir bem, ela vai ficar ótima, e você também. O problema é que às vezes as pessoas estão distraídas com essa questão energética. Está lá, não estou pensando em energia, estou lá, até sente, não, eu quero continuar aqui olhando a paisagem, olhando meu livro. E vai sendo sugado, daqui a pouco está com dor de cabeça, está com dor de barriga. Porque a pessoa, a energia foi sendo exaurida, isso gerou um desequilíbrio energético nela, e ela não se cuidou. Se ela toma posse do processo, a energia vai sair na mesma direção, mas ela está lúcida, ela está equilibrada, ela se mantém o equilíbrio, ela está jogando energia, ela se mantém, ela absorve também, ela está dominando o processo. Eu vejo que a diferença disso é o domínio do processo. Então você não deixa a pessoa vampirizar, você vai doar para ela. Porque na vampirização o que caracteriza é o prejuízo da definição, né? Você puxa, estou puxando a energia e a pessoa começa a ficar exaurida. Se a pessoa está lúcida e não se exaure, o processo não é de vampirização, é de doação. Eu acho que essa que é a diferença. E isso acontece o tempo todo. Por isso que a gente fala, há momentos que a gente está bem, está cansado. E às vezes a gente chega em casa, por exemplo, marido, você está meio cansado, não sei o que, chega o marido, você vai lá, me dá um colinho, né? Mas assim, você está pegando energia. De certa forma, mas ali está uma coisa consensual. Olha assim, me dá um pouquinho de energia aqui que eu estou cansada hoje. Então você está fazendo aquilo, a pessoa também está lúcida e há uma compensação mútua. Isso faz parte das relações. Estou falando marido, mas pode ser amigo, pode ser irmão, pode ser seja o que for. Está tudo certo. Não é aquela que eu vou puxar a energia. Você vai, olha, eu estou precisando de uma energia hoje. Quando a gente está mais lúcido, fala assim, me dá uma energia aí que hoje eu estou meio... Então, naturalmente, você às vezes está mais depauperado e você faz isso consensual. Óbvio que o ideal é a gente estar o tempo todo, né? Esse é o ideal. Vamos chegar lá. A gente está o tempo todo sem precisar também desse recurso. Mas se a gente faz um processo de interdependência, a própria troca afetiva também é isso, né? Tem essa energia, faz parte do relacionamento, essas trocas de energia afetivas e positivas. Então, isso é o benefício de ambos, todos ali crescem, é diferente do vampirismo que tem um crescendo e o outro. Na verdade, os dois estão caindo, né? Porque também o vampiro não se equilibra, então, na verdade, está todo mundo intoxicado. Eu estava pensando sobre isso, porque é bem diferente a sensação quando está sendo vampirizada, é uma sensação, aquele mal-estar, né? Mas quando a pessoa se dá conta e começa a doar, em vez de sentir mal, ela se sente bem. Né? No momento que ela está fazendo assistência, que começa a doar... Porque ela não se desequilibra. Ela não vai se desequilibrar, vai sentir melhor até. Porque às vezes ela circula energia, ela está donando, ela vai circular energia, vai doar, ela está no processo, ela está vendo o que está acontecendo. Então ela está dominando. Porque rompeu a vampirização. Não existe mais, existe doação. Se é uma coisa muito pesada, ela se encapsula, tudo isso é possível. Vamos dizer que é um ambiente. Existem ambientes absorvedores. Então o ambiente está muito... Então às vezes bota banca e tem competência. Então, não adianta ela ficar esterilizando pelo ambiente que ela não vai dar conta, ela vai se encapsular. Mas a pessoa está no domínio do processo. Encapsulei, cortou. Aqui eu não dou conta. Tem aqui uma farange de 3.000 vampiros, né? Eu estou aqui nesse meio, não tem como sair, então enquanto eu não saio, deixa eu me encapsular. Então é aquela história da lucidez, o autodiscernimento quanto às próprias energias.
Na verdade, eu estava pensando, porque no momento que ela sai do papel de ser vampirizada para ser doadora, daqui a pouco ela pode ter até um suporte energético de amparador. Com certeza, se ela está ajudando, sim. Mas lembrando que tem a hora que você vai ter que encapsular, é só para não lembrar da bota. A gente fez isso hoje, que a gente foi para o Paraguai. Então vocês já estão... Armando, sim, por favor. Pegando ali na palavra do Mário, que se falou no processo da inveja. Inveja é uma vampirização? De certa forma. A gente está fazendo uma, como dizer, a gente está abrindo o conceito um pouco, né? Mas se a pessoa, vamos pensar juntos, né? Então, uma hipótese. A pessoa que ela é invejosa, ela quer alguma coisa do outro. Então, no momento que ela fica lá, eu olho, não, essa blusa tá linda. Ai, olha como é que eu queria essa blusa. Olha que linda e tal. Ela tá, se bobear, a pessoa vai lá e mancha a blusa daqui a pouco. Acontece esses casos, né? Então, quer dizer, até que ponto a pessoa está puxando a energia daquele objeto? Então, isso é para a gente pensar. Não, será que não seria? Não é aquela vampirização tão estrito senso, né? Mas não deixa de ser até que ponto, né? Mas a minha pergunta é outra. Então, vamos extrapolar isto a nível continental. Eu já vi que o povo brasileiro tem um desejo quase insaciável ali para os Estados Unidos e a Europa. Podemos considerar isso uma vampirização grupal? Aí você me pegou, não sei não. Aí depende, não sei te dizer. Porque é diferente, porque ao mesmo tempo que tem uma aura... É da história, é muito difícil generalizar. Fala quando for o povo brasileiro, é um conjunto de bilhões de pessoas. Mas uma coisa é você querer conhecer. Existe uma aura de Europa, de conhecer os Estados Unidos, Europa. Então, você, de certa forma, você quer ir lá conhecer. Se é vampirização, não sei, tem que ver. Apesar que, se pensar que o turista ele vai lá tão feliz, ele vai gasta uma nota de dinheiro lá, eu acho que também eles estão, até que ponto não tem uma troca. Não sei dizer, então isso aí eu não vou responder, porque teria que ver com mais detalhe. Mas não sei, eu acho que seria meio radical. Vamos pensar, tem que pensar com mais calma, vamos pensar, Armando. Vamos pensar, eu teria que pensar mesmo. Adriana, aproveitar aqui de explorar um pouquinho. Sim. A vampirização poderia-se dizer que poderia ter como base ou raiz as carências? Sim, até que a pessoa, a característica do vampiro é que ele não se sacia. Então, aquela carência é um buraco sem fundo, é um buraco negro, é um buraco sem fundo. Então, ele está sempre puxando energia, então é uma carência insatisfazível. O problema da vampirização é que é uma carência insatisfazível, de energia, de afeto, seja o que for, é insatisfazível. Nunca está bom, nunca está satisfeito. É aquele bilionário que quer ser trilionário, que quer ser quadrilionário, já tem dinheiro ali para o resto da vida, ele já compra um único, mas quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. É insatisfazível, nunca está bom, nunca está satisfeito. Sim? Um processo de vampirização que às vezes é muito comum, principalmente naquelas rodadas de umbanda e candomblé, é aquela situação do algoz. Fisicamente, existe uma consim, a consim depois estabelece um convívio com a consciex, e a consciex vai patrocinar um trabalho com relação à vítima. Eu vou citar um caso que isso daí, às vezes, é muito comum. As pessoas furarem boneco, e aquela outra situação gravíssima também, que é muito, nesses terreiros, o costume é colocar uma fotografia da pessoa na boca de um sapo, ou uma unha, ou um fio de cabelo. Então, eu gostaria que a senhora comentasse essa interação, que ela é tão drástica, eu acho que é o pico da maldade. Perfeito, da vampirização também. Está vampirizando, está sugando, mas aí a gente falou, nesse caso, é a vampirização intencional. A pessoa, eles querem realmente prejudicar e vão lá puxar energia para desestabilizar de caso pensado o alvo, a vítima, até sugar tudo que é a energia da vítima. E a utilização do animal
nesse contexto todo. Está pegando a É energia do animal para dar energia para a consciência, para a consciência fazer a maldade. Então, isso aí, o animal é vítima, também está sendo vampirizado, e, de certa forma, todo mundo ali isso tem preço, né? Tá certo. Mas é uma vampirização realmente assim de carteirinha, bem um exemplo da vampirização de caso pensado mesmo. A pessoa está desequilibrando de propósito para até levar a dessoma. E às vezes a pessoa morre, vai levar, ainda pega a pessoa e ainda continua vampirizando na extrafísica. E também outro processo de vampirização que a gente nota, às vezes a gente não está nem percebendo. A gente está sendo vampirizado, mas automaticamente nós somos influenciados por uma consciência que vampiriza e a outra acopla. Isso é uma coisa que a dificuldade para trabalhar nesse contexto é bastante grande. Eu falo para a senhora o seguinte, às vezes não me pega dessa forma, assim, quando eu estou na vigília física. Mas, às vezes, professora, acontece no sono. Então, de repente, eu durmo, eu parto no sono, e acontece que, às vezes, eu acordo completamente, com o corpo todo estremecendo e aos prantos. Eu sei que automaticamente eu fui atacado e houve uma sugada muito forte de energia, a mulher sofre um susto tremendo. E agora eu queria saber qual seria a melhor forma de a gente trabalhar com isso, porque muitas vezes a gente está aqui, está tudo normal, está tudo muito bem, mas isso acontece no período de sono. O que você está falando é muito sério. Duas coisas. Primeiro, para a gente reforçar essa ideia dos níveis de vampirização. Então, desde aquela vampirizaçãozinha leve, de certa forma, lá do ônibus, né? A pessoa também, até uma grandona. E outro que você falou, na hora que a gente está dormindo no extrafísico, é um alvo muito grande de vampirização. Tem até um verbete defendido aqui, que é o Congresso Subtilis, que é o sexo extrafísico. Então, existem consciências que são especializadas nisso. Elas se transfiguram, tem até a questão do antítipo extrafísico, que é um verbete que mostra justamente isso. Então, por exemplo, a consciência, ela pode se transfigurar ou tanto de homem quanto de mulher, daquela mulher mais desejada, aquele homem mais desejado, e vai lá e induz a consciência projetada, mas sem lucidez, a ter relação sexual. Nessa hora é uma forma de vampirizá-la, puxar as energias. E a pessoa vai acordar, como você falou, às vezes com ressaca. Então pode ter relação sexual ou não, tá? Mas eu falo o seguinte, mas é mais ou menos isso. Às vezes pode dar uma projeção pesadelar, pode induzir uma série de ideias, que a pessoa vai entrar numa questão de pesadelo, e também é uma forma de puxar a energia dessa pessoa. Então isso acontece nas melhores famílias, né? Então, o que eu vejo da questão que é importantíssima nesse caso é a blindagem da alcova energética. Esse é o primeiro passo. Então, primeiro é a pessoa começar a investir mesmo pesado na questão das próprias energias e de blindar o próprio quarto de dormir. Porque na hora que blinda o quarto de dormir, evita que essas interferências extrafísicas. Como é que blinda? É esterilizando energias positivas. Então, tem a ver com o que você pensa dentro do seu quarto. Então, vale a pena, por exemplo, eu evito televisão, telefone dentro do quarto. Por quê? Porque o telefone está pertinho, está quase na porta do carro. Porque é para deixar aquele ambiente o mais rígido possível. Telefone, qualquer um toca, eu posso falar com qualquer pessoa em qualquer momento. Então, mesma coisa televisão. Você liga a televisão, você pode ver você pode até ter televisão, mas ponha com qualidade. O que você vai ver? Você vai ficar vendo filme de terror dentro do quarto? Então, você vai criar um ambiente. Então, tudo isso é uma maneira de você manter aquele ambiente o mais rígido possível e em função das suas evocações, aquilo que você pensa. Tá certo? Então, o que é importante? É manter essas energias equilibradas dentro dos seus próprios pensamentos, evitar brigar dentro do quarto com a esposa. Então, manter sempre aquela harmonia e trabalhar a energia mesmo, esterilizar a energia com vontade para aquele ambiente. Isso você blindando ali, você cria uma proteção que vai te ajudar a evitar esses ataques durante o sono. Tá ok? Ok, professora, muito obrigado, viu? Ok. Sim? Aqui, Adriana. Mercedes. Sim. Na página 30, na segunda linha,
sobre a expoliação desmedida de energias conscienciais pré-humanas. Olha, não entendi nada. Você pode falar um pouquinho mais? Porque o microfone acho que mexeu. Não, Fala. é que se foi... A ver. Fala. Na página 30, na linha 2, a expoliação desmedida de energias conscienciais pré-humanas e plantas. Eu acho que, não sei se está nessa direção de que às vezes e muito, continuamente, nós temos animais de estimação que abusamos realmente do carinho deles, não? E às vezes pensamos, está nesse sentido? Não, isso aqui é um exemplo light, tem um exemplo grave, foi o que foi citado ali, da exploração do animal. E existe o light, às vezes, mas isso faz parte igual da família. Você tem um gatinho, gato é ótimo, porque às vezes quando a gente quer muito carinho do gato, ele se manda. Então pode ver que você está, às vezes, querendo pegar uma casquinha do gato, né? Vem cá, ele desapareceu, né? Então eu falei, opa, estou querendo sugar o pobrezinho, ele já se defendeu. Então, é interessante isso, mas isso é coisa leve, né? Uma coisa assim, não é nada. Agora, existem as vampirizações de animais pesadas mesmo, tanto como de plantas, chegar a secar a planta. Sim, sim, é isso, nesse sentido. Sim, eu não estava segura se estava falando assim, não? É isso mesmo, Mercedes. Se poderia, por favor, a quarta linha de embaixo para cima, ou conclui voluntário ou não com consciências assediadoras. É porque no momento que a pessoa se predispõe a vampirizar, tem a ver com o que ele colocou também. Às vezes, olha só, vem um assediador, uma consciência extrafísica, vem e me assedia. Vamos dar um exemplo meu, por exemplo, está me assediando. Vamos supor que eu não estou boba na praça, me desequilibrei. Daqui a pouco a pessoa desequilibrada, ela começa a puxar a energia de quem está ali no ambiente. Então, houve uma cadeia. Tá? Então, isso porque houve um assédio, o assediado virou assediador. Então, criou toda uma patologia. Então, a pessoa ela pode ter esse conluio consciente, que aí já é um caso, como ele falou mesmo ali, deu um bom exemplo, né, da consciex, junto uma consciência, chama consciex, ambos vão prejudicar alguém. E, às vezes, é involuntário. Veio uma consciex, o assediar, a pessoa começa a ficar assediada, desequilibrada, o próprio desequilíbrio, ela começa a puxar a energia de quem está em torno. E aí, foi um conluio inconsciente, mas ela virou um assediador por aquele momento. Tá bom? Eu vou responder um pouquinho aqui dos teletertulianos. Adriana, só queria sugerir mais uma situação. Quando se encontra numa situação onde você acorda e percebe que está sendo assediado. Nessa condição, muitas vezes, a gente ainda está com muito sono e não consegue levantar e fica naquela condição, continua sendo assediado. E outra situação que mesmo que você acorde e levante, os assediadores ainda continuam lá, eles não vão embora porque você acordou. Então, seria interessante a pessoa se esforçar, levantar e trabalhar a energia, que muitas vezes nessa condição esclarece por que de estar sendo assediado, e a pessoa pode até escrever e ter inspirações de amparadores para resolver essas situações aí que pode perdurar, pode acontecer mais vezes. Fica a dica aí, tá bom? Então vamos lá, pensenologia, página 30, primeira linha. Poderia falar sobre o óleo pensene pessoal da cobiça? Até nós já comentamos aqui, a questão da cobiça, justamente a pessoa está cobiçando algo de alguém. Então, na verdade, é uma vampirização de certa forma. Pensenologia, página 30, final da primeira linha. Poderia citar exemplos de alguns dos holopensenes predisponentes aos ataques extrafísicos? Acho que a gente já tinha respondido essa aqui. Ou não, tinha outra pergunta igual aqui. Não, exatamente. O holopensene predisponente ao ataque vampírico é o contrário da parageopolítica. São aqueles ambientes em que a própria energia do ambiente já facilita que a energia seja sugada. Às vezes, umas festas aí coletivas, todo mundo começa a beber muito, ou carnaval também, se não estiver muito atento. Então, são ambientes que acabam favorecendo quem não está muito lúcido a ser vampirizado. Parafatologia, página 30, quarta linha de baixo para cima. O conluio voluntário ou não com consciex assediadores. A gente acabou de responder. Parafatologia, página 30, terceira linha. Poderia exemplificar a sedução holochacral e, a seguir, a transfiguração do paravisual para facilitar a para-abordagem assediadora. A sedução holochacral
Tem a sedução, né? É aquela mulher fatal, né? Que fica lá, né? Aí os homens ficam todos atraindo os olhares. O que está indo nesse olhar? Está indo as energias junto, né? Então, a sedução holochacral é justamente a pessoa, através da energia, fazer a lábia, né? Para sugar a energia de quem? Do incauto aí, tá bom? A gente falou de mulher, mas tem os homens também, tem os dons humanos também. A gente falou das mulheres, tem as derrubadoras de homem, tem os poderosos também. A transfiguração do paravisual para facilitar é o que a gente colocou aqui do antítipo extrafísico, né? Então a pessoa, às vezes, no extrafísico, ele pode se transfigurar com aquela mulher linda, aquele homem maravilhoso, para seduzir e puxar energia. E poderia falar sobre os códigos mafiosos de uma vampirização coletiva. Foi o exemplo que já foi colocado. É um código mafioso, quando você junta um grupo de pessoas para assediar outras. Tem até um verbete que é o para-arrastão extrafísico, né? Então, são várias consciências que se unem para assediar determinado contexto. Então, tudo isso acontece. Professora Adriana, o que fazer para me identificar como intermissivista? Poderia proceder para inserir-me na Conscienciologia de forma mais contundente, que não apenas o acompanhamento online e superficial da teoria? Olha só. Primeiro, para identificar como intermissivista, você vai entrar no site da Tertúlia, do lado direito, tá? Tem aqui próximo verbete, aí depois tem intermissivista. Tem a pergunta, você é intermissivista? Ali tem um capítulo do professor Valdo, dos 700 experimentos, e tem uma série de perguntas para você verificar, você vai responder, e só você vai chegar à conclusão se você é intermissivista ou não. Então, se você vê que você é intermissivista, ótimo, né? Bem-vinda ao trabalho. Se você achar que você não é intermissivista, também, ótimo também. Bem-vindo ao trabalho, que você vai trabalhar bastante para ser intermissivista na próxima vida. Então, independente da resposta, o mais sério isso vai te ajudar. Se você já foi, vamos ver o que você precisa fazer. Se não foi ainda, vamos trabalhar para vir a ser na próxima vida intermissivista, tá bom? E as tertúlias, de certa forma, a gente está fazendo aqui um curso intermissivo, né? De novo, né? E para você se inserir na Conscienciologia sem ser um comportamento online e superficial na teoria, o que eu acho importante? Primeiro, trabalhar suas energias. Isso é fundamental, é uma coisa mais prática e impossível. Outra coisa, você é de São Paulo, Guaratinguetá. Você pode entrar em contato com o IPC em São Paulo e ver os cursos que tem lá. São cursos teóricos, mas também tem cursos práticos. Eu vou te dar o telefone do IPC, que eu acho que São Paulo, que vai te ajudar. Tem Jundiaí também, né? A CIPEC Guaratinguetá, onde é mais perto. Vou dar os dois aqui, tá? O IPC, em São Paulo, o telefone é 11 3287 9705. 3287 9705. E a CIPEC, que é aí em Jundiaí, que é o 11 4521 8541. 4521 8541. Então, eu vejo que são duas formas de você se engajar, não é? E entrar, ver os cursos, fazer... Existem vários cursos também online que você pode fazer à distância. Tem a PEX, tem curso, a Conscius tem curso, o IPC também tem, a própria OIC também tem um colóquio, consciência terápico. Então, isso você pode ir se informando. Mas eu vejo que o mais sério é você poder fazer esses cursos, porque todo curso conscienciológico ele é teórico e prático. Então, tem a parte de teoria e tem a parte de energia no final. Então, é só esse processo de você trabalhar em energia, em grupo, ali junto com o professor, vai te dando mais confiança. E aí você vai começando a fazer mais, entrando na prática. E começa a pensar, já que você assiste tertúlia, porque você não começa a pensar também em escrever um verbete. Aí você também, é outra forma de você começar a entrar na prática, tá bom? Parafatologia, página 30, final da segunda linha. Poderia desenvolver a esporiação desmedida de energias de consciências pré-humana em plantas? De que maneira podemos introduzir a ideia das interações energéticas entre seres vivos a uma pessoa muito culta, mas casca grossa? Olha, o casca grossa, a gente tem que ver por que ele é casca grossa, né? Então, ele tem que começar a se sensibilizar pelas energias. Se tiver uma oportunidade de fazer um curso desse da Conscienciologia de Energia, ajudaria muito.
E você pode começar a mostrar para essa pessoa, se ela não sente nada mesmo, será que ela não sente um ambiente, ela sabe se o ambiente é melhor ou não? Ela chega no ambiente, ela sente bem, no outro ela não sente? A pessoa, às vezes ela sente bem a energia de uma pessoa ou de outra. Você tem que ir naturalmente conversando com essa pessoa e procurando. Se você está confiante nas suas energias, você pode exteriorizar a energia para essa pessoa, né? Exterioriza para ela, vê se ela sente. Então, tudo isso tem uma série de situações. Eu não sei, você aqui é de Madrid, né? Você pode até ir com essa pessoa, tem a turma aqui da Teaticons, lá no Porto, né? Alguém podia passar o telefone da Teaticons? Você podia passar, Armando? Também tem lá uma série, pode fazer cursos lá, e você ir com essa pessoa lá, é uma oportunidade. A pessoa que está perguntando é de Madrid, eu não sei se essa amiga é de Madrid também. Eu tenho o meu celular, que é o 936834996. Perfeito. Então, é uma forma de você também, a CIP também está indo lá dar curso, também em parceria com a Teaticons também sabe. Vai ter 40 manobras lá em Lisboa, a CIP vai estar, né, lá em maio. Maio do ano que vem. Então, tem código específico de Portugal? Ele é de Portugal, né? Isso. Para mas ligar de Madrid? É que ele é de Madrid. Não precisa digitar nada, só o número mesmo. Tem que marcar o internacional e 351. Aí poderia repetir, né? Então repete de novo aí, Armando. 00351 93683 4996. E aí você tem que ver, sabe, se essa sua amiga, essa pessoa é aberta e ela é casca grossa, talvez ela indo, fazendo os cursos energéticos lá, pode ajudá-la até a perceber. Agora, a coisa mais importante, essa pessoa, ela tem que querer. Não adianta a gente querer impor nada para ninguém. Se essa pessoa, ela é casca grossa, mas ela quer entender, ela quer buscar saber de energia, então temos lá essa oportunidade. Se não quiser, aí é mais difícil. Tá bom? Sim, Mara. Falando em prática, né, energética, aquela outra moça de São Paulo, agora aqui em Foz, tem o curso 40 Manobras, que é um curso prático de trabalho de energia, onde há muita interação entre os alunos, né, eles fazem trocas energéticas. Então, mesmo para quem é de primeira vez, que não fez nenhum curso de Conscienciologia, né, e já que ela quer prática, lembrei, agora dia 24, 25 e 26 de outubro, vai ter aqui em Foz do Iguaçu 40 manobras energéticas, que é um curso sem pré-requisito, para aluno de primeira vez. Tem condições de acompanhar e ele desdramatiza o trabalho com as energias. Então, se ela quiser, vai ter também em novembro e dezembro aqui em Foz do Iguaçu. Muito bom. Vamos lá. Primeira linha, na efeitologia. Poderia explicar o efeito sugador da presença no ambiente da consciência vampira? Na sua experiência, quais seriam os efeitos de observar nesse ambiente? Olha, se só você começar a ver. Às vezes fica todo mundo bocejando, com sono, começa todo mundo a ficar desanimado. Então, começa a ver, às vezes, como o efeito vai sugando, a pessoa vai puxando a energia, e as pessoas, se estão mais sem lucidez para isso, o ambiente vai ficando, às vezes, mais pesado. Então, é possível ir observando essa situação. Poderia desenvolver o crescendo evolutivo, vampirismo bioenergético, doação bioenergética universal. A gente já chegou a falar algumas coisas aqui, né? É o nosso objetivo, de nós todos, e evoluindo para ir cada vez mais, deixando de ser vampiro para ser uma doação universal. Estou doando energia positiva o tempo todo. Isso que é o ideal. E os efeitos criminais da reação violenta, a gente também já colocou aqui bastante, né? Que às vezes a pessoa, quando há essa ruptura, se a pessoa é muito violenta, às vezes ela mata, né? Mata ou faz até violências porque ela quer a energia daquele alvo, né? Em sinonimologia, está faltando isso, eu já vi. Então, realmente tem que consertar aqui, está em 3 e 5, tem que pôr um 4. Tá bom? Codigologia. Poderia fazer cosmoeticamente, como fazer cosmoeticamente as restrições de convívio? Olha, tem no Homo sapiens, se não me engano é o Pacífico ou Reurbanizado, se não lembro qual dos dois, que fala que o limite da assistência é a mordomia, né? Então, não é que restrição de convívio, não é que você vá expulsar a pessoa da sua vida, mas dependendo se a pessoa não quer mudar, se a pessoa, se tem alguém lá que a pessoa está fazendo um monte de erro,
Se você continuar ali, você vai ser conivente com o erro da pessoa. Então, às vezes, você pode falar, olha só, dessa coisa eu não concordo, está tudo certo, o dia que você precisar de ajuda, conta comigo, mas eu não vou compactuar com isso. Então, eu vejo que essa questão da restrição cosmoética tem que estudar muito bem cada caso e a pessoa verificar. E ela não vai fechar a porta, mas ela vai optar para não se compactuar com o erro, tá, do outro. Efeitologia, página 31, quarta linha. Poderia explicar os efeitos do condicionamento holochakral na potencialização da vida humana? Pensa bem, se a pessoa começa a condicionar as energias, ela domina as energias, tudo fica mais fácil, porque ela, pelo menos, ela não vai ser vampirizada mais. Então, ela não sendo vampirizada, já é meio caminho andado, ela já tende a seguir num fluxo muito mais firme. Sindromologia. Sugiro incluir a síndrome do bonzinho, porque a consciência vampira pode querer agradar sempre a vítima para sugar as energias dela. O que acha? Teria que pensar, porque a síndrome do bonzinho ela é bem maior que isso, né? Mas até que ponto? Aí teria que conversar lá com o Leonardo, que defendeu a síndrome do bonzinho, né? Perguntar para ele se ele acha que isso é vampirização ou não. Então fica a pergunta aí para o Leonardo, se ele estiver online ele responde, senão a gente conversa com ele depois. Características, página 33. Poderia exemplificar os itens. Autoassédio desvitalizante, chantagem emocional. O autoassédio desvitalizante é o exaurimento das energias pessoais decorrente das ideações contra si, predisponentes à adoção de condutas vampirizantes. É aquela história, a pessoa que é autoassediada, o autoassédio, ele acaba, a pessoa implode, né? O autoassédio é o quê? A pessoa implode, ela mesma vai começar a se atacar, não precisa ninguém para atacar ela mesma, ela já faz todo o serviço sozinha, né? É o cúmulo como é que a pessoa não delega nada, né? Nem assédio ela delega, deixa que eu mesmo assedio. Então, olha só, isso ela acaba, o próprio desequilíbrio que vai gerar nessa pessoa, ela pode gerar um processo de vampirização. E na chantagem emocional, a pessoa vai inculcar culpa para incitar o atendimento de desejos caprichosos, em evidente abuso da vontade alheia. É isso aí, é vampirização, né? A pessoa faz aquela chantagem, mas você não vai fazer isso comigo? Por favor. Faz aquela carinha de pidão, né? Bicho também faz muito isso, o bicho sabe fazer bem chantagem emocional. Então, isso também é uma forma de vampirizar. Para a patologia, página 30, final da terceira linha. Como reconhecer que houve transfiguração de paravisual para facilitar o assédio? Uma coisa que eu aprendi há muito tempo, que funciona, você está no extrafísico, vem aquela pessoa para você, você joga energia na pessoa. Que aí, se ela for uma transfiguração, ela não segura. Eu já fiz muito paragafe, que já aconteceu o caso de eu ficar assim na cara de alguém no extrafísico, né? Mas jogando energia. Isso são paragafes que a gente faz, isso já aconteceu, não tem acontecido ultimamente, eu estou mais educada, mas você exterioriza energia para a pessoa, porque aí se ela estiver transfigurada, a pessoa não mantém essa forma equivocada. Pode falar, Mara. Não, é que... Tem mais som aqui, eu queria responder a todo mundo. Fala. Eu tive uma... Quer dizer, não fui eu, mas foi meu estagiário, que ele teve uma projeção, e daí ele olhou assim, mas gostava, a Mara está diferente, ela não tem aqueles dentes. E daí ele lembrou, na dúvida joga energia, quando jogou energia mudou completamente, não era eu. Funciona, estou falando. Vampirização na página 32. Poderia comentar o item 6, percepção? O ataque vampirizador pode ser percebido ou impercebido pela vítima. É isso aí, a gente já comentou aqui, né? Às vezes a pessoa ela pode perceber que ela está sendo vampirizada e ela vai tomar uma posição, ou ela vai doar energia, ou ela vai se encapsular, ou ela pode não perceber. Então ela vai, daqui a pouco ela chega no trabalho, já não aguenta fazer mais nada, está arrasada lá. Ela foi vampirizada e nem se deu conta. Contágio. A vítima vampirizada pode restabelecer o próprio equilíbrio energético, recorrendo à absorção salutar ou à vampirização de outrem. Isso que é a conduta mais correta. Então, se a pessoa foi lá, ela sentiu, fui vampirizado, ok. Ela pode ir lá, exteriorizar do cosmos, está cheio de energia por aí, e se equilibrar, ou ela vai começar a puxar a energia de quem está em volta, e ela virou um vampirizador também. Apego. O desejo de sustentação do vínculo tóxico pode advir predominantemente do lado do vampiro ou da vítima. Então, às vezes, isso a gente tem que ficar bem atento. Às vezes, quem está prendendo o assediador não é o assediador extrafísico, é
com sim, que não deixa o assediador embora. Muito cheia de amor, né? Características. Poderia exemplificar os itens. Ociosidade evolutiva, a ausência de esforço para superar a dependência de energias, de afeto e recursos de outros seres. Isso é uma característica, né? Que é uma ociosidade. Porque se existe energia, você pode trabalhar a energia e pode resolver isso, o ocioso é mais fácil ele ficar puxando do que ele ter o trabalho, vai lá, tem que desenvolver energia, tem que fazer ver, não é? Tem que aprender a dominar as coisas, então é mais fácil puxar do outro, então não deixa de ser uma ociosidade. E uma voliciopatia crônica, porque para dominar a energia tem que ter uma vontade forte. A vontade fraca é que a pessoa não cria autonomia energossomática, ela quer sempre do outro, está sempre pegando. Então, é uma vontade fraca. Aqui eu já te falo, aí eu fecho com você, tá? Legislogia, página 31, primeira linha. Poderia desenvolver as leis da fisiologia, as leis da parafisiologia? É que essas duas leis aqui têm direta correlação com a vampirização. Quando há a saída da energia, ela mexe nas leis da sua fisiologia, do seu corpo humano, até que você pode bocejar, você pode ter mal-estar, como na parafisiologia, então, que é a fisiologia dos seus outros veículos. Então, há uma interferência geral. E na legislogia, última linha, a lei do retorno patológico. Esse retorno, podendo ser a reação a uma má ação prévia do próprio vampirizado, é julgado por quem e de que maneira, pelas próprias consciências envolvidas, como desfazer essa ata. Olha só, questão do retorno, a lei do retorno, não é que alguém fica lá assim, não, você fez, você vai receber. O próprio movimento energético, ele leva a esse retorno. Então, por exemplo, se você está exteriorizando só energia patológica para os outros, essa energia vai ficando por aqui, você vai ficando com uma intoxicação. Essa própria clima energético negativo, ele leva a que coisas ruins venham na mesma intensidade para você. Então, não necessariamente, são leis que são leis da própria movimentação evolutiva. E é bom você dar uma olhada na questão de karma, né? A questão das contas correntes grupocármicas, egocármicas e policármicas. Então, esse retorno aqui, ele é visível através das energias. Você exterioriza uma energia patológica, mas na hora você já vai, você se desequilibra, tá? E tem um efeito imediato. Em vampirização, poderia dar algum exemplo do item compartilhamento? Vamos lá, compartilhamento. O vampirizador pode atuar de modo solitário ou em parceria para extorsão de um ou mais vampirizados. É isso aí que a gente já chegou a colocar, né? Às vezes a pessoa, o vampirizador, ele age sozinho e às vezes ele age em grupo. Né? Às vezes tem vários, o para-arrastão é isso. O para-arrastão é um grupo de consciex que vão nos grandes eventos intrafísicos, às vezes que as pessoas estão mais incautas, e vem aquele grupo de gente para sugar a energia daquele povo todo. Então, eles estão fazendo em comparceria. Estão compartilhando a questão da energia. Polinomiologia, página 31. O polinômio egoísmo, orgulho, racionalidade e interassedialidade. A gente também já respondeu logo no início que esses 4 itens aqui, eles andam mais ou menos juntos. Uma pessoa egoísta, ela tende a ser orgulho, que o orgulho, na verdade, é uma exaltação do ego, do egão, do egoísmo. Essas duas condutas são condutas irracionais do ponto de vista evolutivo, porque elas causam mais prejuízo, elas estão indo contra o movimento do cosmos, que é de você ser mais doador. E a interassedialidade, ela se pauta nisso tudo. A relação de interassédio tem egoísmo envolvido, tem orgulho, e é uma relação de irracional no momento que todo mundo entra no buraco. Não é bem para ninguém, é uma relação perde-perde. E, professora Adriana, uma pessoa que é do tipo grude, está sempre chamando para si mesma, se faz de vítima, ela pode ser um tipo vampirizador? Sim. Por que não? Enche essa pessoa de energia. Porque o grude é justamente isso, é que é a pessoa que fica pegando, né? O que é isso? Está puxando energia. Então, é uma pessoa, pensa que é uma pessoa que precisa de assistência. Então, veja o que você pode fazer para ajudá-la. Enche ela de energia e o dia que ela estiver mais lúcida, você ensina ela a mexer um pouco as energias e você, naturalmente, você vai... Não adianta chegar e falar você é um vampiro, essa pessoa vai cair no buraco, ela vai ficar mais
mal do que bem. Você pode ir naturalmente sentindo, mostrando, doando energia e dando as técnicas. Tá? Se é aqui de Foz, tem curso 40 manobras. Não só aqui, tem vários cursos em várias ICs de energia. Né? A gente fala 40 manobras, mas tem vários. Então, veja uma forma que você pode ajudar essa pessoa. Às vezes, dá um curso de presente para ela, dá um CIP, sei lá, um curso qualquer aí de algum lugar, que ela vai começar a ter um pouco mais de informação, vai trabalhar as energias e ela tende a melhorar. Você. Tá. Aqui na página 31, em colegiologia, queria saber o porquê do colégio invisível da dessomatologia. Por que eu coloquei aqui? Eu coloquei 2 principais. Poderia colocar todos até, né? Um é da interassistência, porque quem faz assistência vai lidar com vampiros. O assistente, a pessoa assistida, de certa forma, dependendo do assistido, ele está carente. Né? Então, você tem que ajudá-lo, como no caso que a gente acabou de dar um exemplo aqui, da pessoa que ela, às vezes é um grude, ela está precisando de ajuda, então vamos ajudá-la nisso. Tá? E o da dessoma, porque uma das formas de vampirização muito comum é da pessoa que morreu. Seja quem morreu com quem está vivo com quem morreu. Então, por isso que a gente achou importante frisar a questão do estudo. Então, estudar sobre a morte do ponto de vista da dessoma, implica também em estudar nessas relações, às vezes, que podem se formar de vampirização mútua ou de um lado mais unilateral, que sempre acaba sendo mútua, né, mas pode ser mais de um lado, ou às vezes até pelo aquele amor, né, a pessoa fica grudada um no outro e eles ficam se vampirizando mutuamente. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença de todos. Agradeço a presença, então, e dos tertulianos, dos teletertulianos também sempre presentes, foram 27 perguntas, e os paratertulianos, não pode esquecer, e até amanhã que a gente vai estar aqui mediando a tertúlia. Tá? Nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 25 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Irmânia com Projetarium e a Mercedes com curso de imersão em conscienciometria. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar você a participar do Projetarium. Vai ser um curso que vai te ajudar a desenvolver a projetabilidade lúcida interassistencial. Significa que você vai sair do corpo com mais lucidez, percebendo a saída, a chegada lá no extrafísico, o que você vai fazer lá e voltar e relembrar tudo isso. Então, isso significa lucidez. E com que objetivo? A interassistência. Então, esse curso vai acontecer no dia 28 ao dia 30, na terça-feira à quinta. Então, são 3 dias de treinamento da projetabilidade lúcida. Vai ser com a Epicom Ana Luísa Rezende, vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no hotel Slaviero. Mais informações, você pode ligar para o telefone 45 2102 1448 ou acessar o site www.iipc.org, fazer sua inscrição. E qualquer dúvida você pode mandar por um e-mail, congressos@iipc.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos, amigos tertulianos y teletertulianos. Convido a vocês, em nome de la Conscius, al curso de campo inédito en inmersión en conscienciometría. Este curso es sin prerequisitos. Va a celebrarse los días de 7 a 9 de noviembre en el Hotel Mabú Interludium Iguazú Convection. Contribuye con la expansión para la conscienciometrología. Voy a hablar de algunos de los objetivos de este curso y de los epicones. Uno de los objetivos importantes es optimizar nuestro papel dentro de la massiprodesis grupal, activando a memória através das técnicas conscienciométricas. Os epicones do curso serão o professor Luiz Gonçalves, o professor Moacir Gonçalves, a professora Lilian Solet e o professor Everaldo Bergoncini. Para as inscrições, vamos a facilitar as inscrições de vocês também habilitando um pequeno stand ao lado da entrada do tertuliário. Inscrições na loja
virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br, e na sede da Conscius, no Discernimento, das 14 às 20 horas. Informações, o telefone 45 21 02 14 60. Esperamos todos vocês. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Exemplarismo Assistencial Familiar, especialidade Interassistenciologia, com a verbetógrafa Marta Fux. Obrigado e boa tarde a todos.